Olá amigos, estamos novamente aqui com o nosso programa Resgate ao Ferro e hoje nós vamos falar de uma figura muito singular da nossa história, o emigrante tirolês Pietro de Monte. Quem era Pietro de Monte? O que ele fez para que a gente pudesse se ocupar neste vídeo da pessoa dele? Bem, Pietro de Monte na realidade emigrou junto com os nossos compatriotas trentinos, vênetos e lombardos aqui para Nova Trento, e ele veio da região de Ronchi, no antigo Tirol, austríaco, Império Austro-Húngaro, hoje a província autônoma de Trento. Pietro de Monte veio para cá, ele era um ferreiro, ele ocupou o lote número 9 da linha colonial Besenello. Ele era um ferreiro, não era um camponês e tinha certo conhecimento da língua italiana e também de técnicas de máquinas a vapor que ele aprendera lá na Europa ainda. E ele as trouxe para cá. Bem, podemos ver que Pietro de Monte, a grafia original de Monte, interessante, ele emigrou e aqui chegando se ocupou logo da sua ferraria. Ele trabalhava como ferreiro, mas havia trazido junto consigo um livro em italiano chamado Erudimenti di Meccanica, destinado às escolas técnicas do antigo Império Austro-Húngaro, e este livro ensinava as construções das máquinas a vapor. Ele o trouxe consigo esse livro e aqui, pesquisando minuciosamente, em 1884 ele começou a fabricar um barco movido a vapor. Eu estou falando de um barco movido a vapor. Não é pouca coisa para o ano de 1884, onde nós aqui tínhamos apenas camponeses, agricultores. Este Pietro de Monte, cidadão austríaco, de uma engenhosidade sem par, ele então se ocupa, a partir de 1883, começa a construção de um barco a vapor. Nós temos relatos na história, quer seja do Coronel Boatê, um dos primeiros historiadores de Nova Trento, em seguida do Walter Fernando Piazza e também do meu bisavô Francisco Mazzola, relatos estes que estão reunidos na obra de Jonas Cadorim, Nova Trento outra vez, que são relatos que nos dão conta de um pouco dessa história que foi transmitida oralmente e também através de documentos sobre a construção do vaporzinho Nova Trento, que Pietro de Monte construiu aqui na vila de Nova Trento e o colocou na água no ano de 1884, precisamente no dia 29 de junho de 1884, aproveitando uma enchente do Rio do Braço, ele colocou seu barco na água, talvez já tenha construído ele até propriamente dentro do Rio do Braço, para que com a enchente ele pudesse chegar até o porto, até a foz do rio Tijucas Grande, e daí singrar para os mares, para o Atlântico e possivelmente até a capital. Pois bem, este barco tinha que dimensão? Este barco tinha o comprimento de 12 metros, 3,5 metros de largura e 3 metros de profundidade, com uma máquina a vapor acoplada que fora construída pelo engenhoso Pietro de Monte, jovem, tinha apenas 43 anos quando pediu ao presidente da província de Santa Catarina a sua carta de naturalização para tornar-se um cidadão brasileiro e em seguida começou este brilhante projeto da construção desse navio que chegou, muitos dizem que não, mas nós sabemos pelo relato do Coronel Boatê que o vapor Nova Trento chegou à capital do estado, a Ilha do Desterro, no ano de 1884. Ele lá chegou, ele deu fundo no porto do Desterro neste dia 29 de junho de 1884. Portanto, ele lá chegou. Muitas são as versões, há pessoas que dizem que o barco foi afundado aqui na Barra de Tijucas e outras versões fantasiosas. Entretanto, o fato é que o barco do Pietro de Monte, ele chegou à capital no ano de 1884. Infelizmente, também nos reportam os livros, por motivos burocráticos, este barco está, digamos assim, impedido de navegar oficialmente.
Isso trouxe grande frustração, grande tristeza para o nosso tirolês Pietro de Monte, que era casado com Rosa de Monte. Trouxe grande frustração e ele estava aguardando talvez a liberação da burocracia da Capitania dos Portos para poder fazer fretes, navegar com o seu barco. Isto demorou, a burocracia da capital era lenta e ele não conseguiu esses documentos, vindo a ficar muito triste e a falecer em dezembro deste mesmo ano de 1884, na capital mesmo, Florianópolis. Então sabe-se por documentos que ele faleceu na capital em dezembro de 1884. Mas um fato muito interessante que está na história, que não foi reportado nem pelo Boatê, nem pelo Walter Piazza e nem pelo meu bisavô Francisco Mazzola. O meu bisavô Francisco Mazzola se refere ao Pietro de Monte como um cidadão de grande engenhosidade que construiu este barco, navegou com o mesmo, mas faleceu de paixão, assim diz o meu bisavô, o cronista Francisco Mazzola, em sua monografia em 1926, relato que está contido aqui no livro de Jonas Cadorim. Mas a verdade é que nenhum deles menciona um fato extremamente interessante, que uma obra que foi Prêmio Nacional de Literatura do escritor Raimundo Caruso, do ano de 1894, esta obra é muito interessante, é uma obra de ficção, evidentemente, mas ela é assentada em cima de fatos históricos da ilha de Santa Catarina. O que tem aqui dentro dessa obra? Aqui traz as informações sobre a vinda do interventor federal na época da proclamação da República, a mando de Floriano Peixoto. Nós tínhamos um interventor na ilha de Santa Catarina denominado Moreira César, o coronel Moreira César. Pois bem, aqui nesta obra de 1894, portanto 10 anos após a chegada do vaporzinho de Pietro de Monte na Ilha do Desterro, acontece um encontro inusitado e que tem base histórica, porque está escrito e devidamente registrado na obra de Henrique Boatê, Efemérides Catarinenses, o fato de que o coronel Moreira César, em uma de suas andanças pela Ilha do Desterro, no ano de 1894, avista no porto um navio, um pequeno navio, para a época, que estava lá parado, do qual saía uma fumaça, provavelmente um fogãozinho improvisado que tinha em cima do navio. O coronel Moreira César então pede para o seu ajudante de ordens verificar o que estava acontecendo, quem é que estava nesse navio. Eles batem, como se fosse bater a porta de uma casa, e chamam por alguém que estava dentro, no interior do navio, evidentemente, porque havia fumaça. E aí eles são recebidos por uma senhora até relata o fato, que era uma senhora gorda, e esta senhora quem era? Era a esposa de Pietro de Monte, Rosa de Monte. Ela recebeu o coronel Moreira César e dentro do navio conversaram um pouco, esse é um fato histórico, e ela narrou que era a viúva do tirolês Pietro de Monte, que havia construído um barco a vapor e chegar até a capital, mas ficara doente de tristeza e morrera ali justamente 6 meses depois, porque não conseguia a aprovação da Capitania dos Portos, provavelmente para a navegação. Mas é muito interessante porque este fato, registrado devidamente, acontece praticamente 10 anos após o vapor Nova Trento chegar à capital. Então intui-se disto, isto é um fato novo na história, na nossa história de Nova Trento, que o vapor de Pietro de Monte, ele não afundou logo. Ele ficou circulando mesmo depois da morte de Pietro de Monte, porque coronel Moreira César estava na Ilha do Desterro no ano de 1894. Se Pietro de Monte chegou no ano de 1884, lá se foram 10 anos. Então, por um motivo ou outro, este barco aí ficou, talvez navegou, não se sabe. Agora, um fato concreto e muito interessante que está reportado neste livro, que foi Prêmio de Literatura Nacional, é o fato de que o coronel, o interventor federal Moreira César, encontrou-se com a esposa do nosso brilhante imigrante Pietro de Monte, que veio da Áustria na época, porque nós pertencíamos nosso território do Trentino, Alto Adige pertencia ao Império Austro-Húngaro, e ele assim, na sua carta de naturalização, se definira cidadão austríaco, de 43 anos.
e, infelizmente, falece o nosso Pietro de Monte aos 44 anos de idade, um imigrante brilhante que veio para cá, montou a sua oficina, construiu um barco a vapor e, como nos relata também o cronista deste livro, Noturno, 1894, de certa maneira foi sabotado este imigrante e o seu engenhoso barco pela burocracia estatal brasileira, que ainda hoje nós sabemos que nos asfixia um monte. Ele poderia ter sido, quem sabe, um grande dono de uma companhia de navegação, porque ele tinha vontade de construir o barco com bastante propriedade, pois ele tinha inteligência para isso. Ele trouxe o livro Erudimente de Mecânica, um livro de engenharia destinado às escolas técnicas do Império Austro-Húngaro. Ele era conhecedor profundo da língua italiana, pois eu vi uma carta sua escrita a um amigo de Canelinha, também no ano de 1884, em língua italiana vernácula, muito precisa, muito bem escrita. Portanto, a gente com este vídeo quer saudar a todos os descendentes da família de Monte que se encontram espalhados, não só aqui em Nova Trento, mas por todo o estado, eu creio, pelo brilhante antepassado, imigrante tirolês, Pietro de Monte, que aqui esteve e nos honra também com seu invento, seu engenho, no ano de 1884. Portanto, a todos os descendentes desta família, os nossos respeitos, os nossos cumprimentos e um grande abraço a todos e até a próxima! Ok, amigos, dando continuidade ao nosso programa Resgate Alferro, hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, histórico para o nosso país e também para Nova Trento, que foi a Revolução de 1930. Revolução esta que levou ao poder Getúlio Vargas. Vamos retroceder um pouco e saber o que aconteceu no ano de 1929 em todo o mundo, que foi o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Isso provocou grande dificuldade econômica pelo mundo afora, como já havia acontecido em 1874 também, com o crash da Bolsa de Viena, que foi justamente uma das causas primárias da grande imigração em direção às Américas, pois a Bolsa de Viena também já havia sofrido um grande crash em 1874, expulsando então uma grande massa de camponeses europeus em direção às Américas. Sucessivamente, então, nós temos mais um problema em 1929 e na esteira, então, em 30, acontece no Brasil a chamada Revolução de 30, que foi mais ou menos um golpe de Estado patrocinado por Getúlio Vargas contra o então presidente da República, Washington Luiz. Ele fora deposto e organizaram-se então os estados de Santa Catarina, Minas e Rio Grande do Sul, evidentemente, sob o comando de Vargas, e esta revolução se deflagrou então em outubro de 1930. O que ocorre em Santa Catarina? Fulvio Aducci era o nosso governador do estado. Ele havia permanecido solidário ao Washington Luiz. Por este motivo, Vargas, com as suas tropas, invadiram o estado de Santa Catarina. Fulvio Aducci e o seu vice refugiaram-se no Rio de Janeiro e Vargas então marcha em direção ao Rio e passa por Santa Catarina. E passando por Santa Catarina, ele passa por Nova Trento. Não sei se exatamente Vargas passou por aqui, mas o seu pelotão revolucionário passou por aqui. E isto é muito interessante porque na década de 30, eu conversando com o Irineu Busnardo, o saudoso Irineu, que foi prefeito deste município, ele me contou que por volta dos seus 12 ou 13 anos de idade, ele viu este pelotão, uma enorme coluna de militares, soldados com carros passando pelo centro da cidade de Nova Trento, na rua Santo Inácio. E uma coisa chamou a atenção, porque um dos soldados que estava atrás de um dos caminhões chamou o Irineu, ele era um garoto de 12 anos, 13, e fez sinal para que ele viesse e comprasse uns pãezinhos, justamente na panificadora do Bernardo Tell, da qual nós falamos já no vídeo passado. Irineu correu, pegou um dinheiro, provavelmente algumas moedas, foi até a padaria Tell,
da qual falamos, e ali comprou uns pãezinhos, e em seguida, provavelmente foi Bernardo Del que os vendeu, o saudoso Bernardo, em seguida correu atrás do comboio e entregou estes pãezinhos para os soldados que ali estavam no caminhão. Então esse é um episódio interessante contado pelo ex-prefeito Irineu, porque Nova Trento de certa maneira participou, a panificadora Tel, da qual conversamos, participou de maneira indireta também desta chamada Revolução de 30, quando passaram pelo centro de Nova Trento. Bem, o que aconteceu exatamente com as pessoas de Nova Trento? Os nossos colonos, desde sempre muito religiosos e muito tementes, a palavra revolução para eles era uma coisa tenebrosa. De modo que quando ouviram falar que aqui estava para chegar a coluna dos revoltosos, muitos dos nossos imigrantes que habitavam o centro da cidade acabaram se escondendo por medo no mato. A minha avó que me contava isso, que no centro da cidade, salvo algumas exceções, ficaram apenas as mulheres e as crianças, porque muitos deles, tementes do que poderia acontecer, acabaram se refugiando no mato. Bem, isso é uma coisa muito interessante também que aconteceu. Mas alguns cidadãos de Nova Trento foram requisitados por essa coluna de militares, que ao passar pela cidade, não somente passou pela cidade, passando pela cidade também depôs o prefeito em exercício, que no caso, na época, era o prefeito Nicolau Barbo. Foi deposto e em seu lugar foi colocado um interventor, que era o José Batiste Archer, o precursor da família Archer. Ele na realidade foi o prefeito que assumiu como interventor na década de 30. Foram requisitados também alguns automóveis, famílias que por poucas, mas alguma família que possuía um automóvel, da qual me lembro agora a família de Carlos Tridapalho, o Carlim, provavelmente acompanhou também o pelotão com o seu automóvel, foi requisitado e teve que acompanhar o comboio até onde não sei, mas acompanhou. Bem, José Batiste Archer, foi o interventor nomeado no momento pelos revolucionários. Uma coisa interessante sobre José Batiste Archer é que já no ano de 1931, como prefeito, superintendente, prefeito da cidade, ele baixou um decreto aumentando o tamanho, a largura da Rua Santo Inácio, que era muito estreita. Então, por este decreto de 1931, José Batiste Archer alarga a Rua Santo Inácio em praticamente toda a sua extensão, da igreja matriz até onde nós conhecemos os fundos, para 11 metros de cancha, com 1 metro de calçada para cada lado. Então isso é uma coisa interessante que deve ser frisada, que aconteceu durante o período de intervenção e durante o período de José Batiste Archer, o alargamento da Rua Santo Inácio, que se não tivesse sido feito, evidentemente hoje seria uma via estrangulada com o trânsito que nós temos atualmente. Então fora feito em 1931 por esta figura eminente da nossa política neotrentina, de forma autoritária evidentemente, mas foi importante. Os proprietários não gostaram muito, tiveram que recuar as suas cercas, mas assim foi feito. Então esta é a participação de Nova Trento, da nossa gente italiana, no episódio revolucionário de 1930, que culminou com a chegada ao poder de Getúlio Vargas. Posteriormente nós falaremos também do ano 37, com o Estado Novo, e o que aconteceu aqui em Nova Trento com relação à língua italiana que era falada, também a língua alemã no interior, com o Estado Novo de 37, sempre sob o comando de Getúlio Vargas, que reprimiu severamente o uso dos idiomas estrangeiros no país. Mas esta é uma outra história. Para hoje é isto, muito obrigado e até lá. Novamente estamos aí para dar continuidade ao nosso programa Resgate ao Ferro. No dia de hoje nós vamos falar sobre uma figura que me é muito cara, porque era o meu avô e era uma figura pública em Nova Trento, pois ele era o fiscal geral do município de Nova Trento. O meu avô
filho de Francisco Mazola, seu nome era Marcos Maria Mazola. Ele então nasceu em 1909, abril de 1909, e lá pela década de 20, provavelmente ele já era o fiscal geral do município de Nova Trento. O que era o fiscal geral do município de Nova Trento? O nosso município era um município pequeno em rendas, mas enorme em extensão. Então o nono Marco tinha que percorrê-lo todo, evidentemente que era a cavalo e na sua bicicleta. Ele deveria fazer a fiscalização, então, de todas as testadas dos terrenos, se eram roçadas ou não, as valas que deveriam ser abertas por conta dos proprietários dos terrenos. Tudo isso era fiscalizado pelo meu avô Marcos Mazola. E o nosso município era bastante extenso. Nosso município englobava o território todo do Pinheiral, o Alto Vargedo. Nosso município chegou a ter mais de 1.400 quilômetros quadrados. Hoje nós estamos apenas com 430 quilômetros quadrados, mas o nosso município foi bastante extenso. Então lá ia o Marco Mazola fiscalizando este município de bicicleta. E ele fiscalizava também a cobrança dos impostos. Marcos deveria fazer a fiscalização e o recolhimento dos impostos criados pelos superintendentes, pelos prefeitos municipais, pela Câmara de Vereadores, evidentemente. Vários impostos, alguns deles bem interessantes. Por exemplo, o imposto sobre o carro de boi. Um outro imposto que talvez hoje as pessoas até achem graça, sobre as bicicletas. Todas as bicicletas, a partir de um determinado período, foram emplacadas em Nova Trento. Provavelmente o livro do emplacamento das bicicletas ainda se encontra nos arquivos da nossa delegacia de polícia. Um outro imposto muito interessante, o imposto sobre as canoas, canoas de passeio ou canoas para travessias públicas, eram os impostos cobrados. E uma gama de outros impostos sobre família, sobre propriedade, animais, etc. Bem, nem todos os impostos, evidentemente, vigoravam. Isso dependia um pouco da situação econômica, do bem-estar econômico da cidade e como as coisas iam. E a prefeitura já tinha pouquíssimas rendas e tinha que fazer alguma arrecadação. Mas um episódio interessante de uma das incursões do meu avô Marcos Maria Mazola foi justamente no Vígulo. Isso eu mesmo testemunhei um dia entrando na casa de um amigo no Vígulo. Já faz isso talvez uns 10 anos. Eu havia ido para o Vígulo para fazer uma visita à casa de um amigo, e ao entrar na casa passei pelo paiol da casa antes de chegar na casa onde eu queria chegar. Ali do lado havia um senhor deitado, descansando. Me lembro o nome dele, era Piero Dalla Brida, o nono Piero. Pois bem, quando eu entrei e passei por aí com alguém da família, o nono Piero estava deitado lá, e como todo bom italiano, ele já me perguntou, que te sei ti? Quem és tu? Eu respondi em italiano, mi son neto del Marco Mazola. Meu Deus, o nono Piero lá da cama disse, quel maledetto, me disse. Digo, nono, o que aconteceu? Que ele veio aqui em cima para me cobrar o imposto da carroça do carro de boi, ele me falou. E eu fiquei ouvindo, evidentemente, a descrição que me fez o nono Piero Dalla Brida, deitadinho aí. Ele me disse que o nono abordou na estrada geral do Vígulo e ele cortava trato na sua propriedade e levava com o carro de boi até as freiras do Vígulo. Ele retrucou para o meu avô e disse, mas eu estou só cortando o trato e levando para as freiras lá no Vígulo. E o nono disse, mas o senhor está usando uma estrada municipal. Enquanto estiver usando a estrada municipal, tem que pagar o imposto sobre as rodas do carro de boi. Então o nono Piero tentou argumentar, mas o Marco Mazola foi irredutível e disse, não, tem que pagar. O Piero ficou irritado e disse, tá bom, pode deixar que eu vou pagar, não sobre 2 rodas, sobre 4 rodas eu vou pagar. Lá na prefeitura na segunda-feira. E esse foi um episódio muito interessante da história de Nova Trento, da cobrança desses impostos. Posteriormente, o meu avô também foi designado para cobrar um outro imposto. Esse não deu certo, mas vejam bem que coisa interessante. Não me lembro agora se foi no governo de Pedro Piva ou não. Entretanto, o imposto do qual estou falando era o imposto sobre os cachorros. Olhem só, o imposto sobre o número de cães que havia dentro da casa do cidadão. Por que fiquei sabendo disso? Porque um dia no meu comércio, quando eu ainda era comerciante aqui em Nova Trento, chegou um cliente.
E a mesma coisa, ele me perguntou quem eu era. Falei, neto do Marcos Mazzola. Novamente ele me disse, mas o Marco Mazzola um dia chegou lá em casa e eu passei o facão no chão. Ele falou, mas o que aconteceu? Ah, o que aconteceu? Ele chegou lá em casa querendo cobrar impostos sobre os cachorros que eu tinha dentro de casa. Mas peguei o facão, fiz um risco no chão, o Marco Mazzola desapareceu. Até hoje não voltou para cobrar o imposto. Bem, então isso é muito interessante, porque evidentemente depois fiquei sabendo que o nono provavelmente voltou para a prefeitura. O meu avô sempre no exercício do cargo de fiscal geral, ele sempre andou armado com a 765. Evidente que ele não ia fazer a cobrança de impostos em toda a extensão do município desarmado, pois algum agricultor mais afoito poderia querer golpeá-lo com um facão ou uma foice. Então todo mundo sabia que ele estava armado e ele sempre esteve armado no exercício da sua profissão. Nunca teve que usar a arma, mas todos o respeitavam e ele andava sempre armado na época. Nesta ocasião, provavelmente ele mesmo, percebendo que esse imposto sobre os cachorros era um imposto difícil de ser cobrado, simplesmente recuou, não retrucou e retornou à prefeitura. Provavelmente retornou à prefeitura e disse ao prefeito que estava ocupando o cargo, prefeito, esse não vai dar. Então essas são as histórias engraçadas também de Nova Trento, como aquela do Joaninho Raimundo Marque e tantas outras que existem, né? A história, um pouco da história do fiscal geral deste município, um dos primeiros que fiscalizava o município de Nova Trento, e as coisas naquela época eram assim, as rendas da prefeitura eram mínimas. Nós havíamos também, na década de 1911, perdido o Pinheiral, o território do Pinheiral passou para Tijucas e as nossas rendas despencaram. Despencando as rendas, evidentemente, o município tinha que ter a criatividade de tentar aumentar um pouco as rendas dos cofres públicos, criando impostos de várias naturezas, como esse sobre os carros de boi, sobre as bicicletas, que operou e vigorou por muitos anos. O dos cachorros, evidentemente, não funcionou. Mas esta é mais uma página da história de Nova Trento. Muito obrigado e até a próxima!